Olá novamente. Hoje a gente tem a última aula de metabolismo de carboidratos. E assim como a aula passada, em que a gente falou de metabolismo de glicogênio, hoje, em que a gente vai falar da via das pentoses, a gente vai começar a aula com um caso clínico de medicina veterinária. É um caso clínico que foi descrito em 1994, mas isso não significa que seja o único caso de medicina veterinária. Na verdade, é uma doença que é muito comum em medicina humana e que deve ser comum também em medicina veterinária, mas às vezes essas doenças metabólicas não são tão diagnosticadas assim. É um caso de deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, uma enzima que faz parte da via das pentoses e cuja importância a gente vai entender. O que acontecia? Acontecia que um cavalo de raça, tinha anemia hemolítica, tinha perda das hemácias porque elas se destruíam espontaneamente desde que esse cavalo nasceu. Essa anemia hemolítica, eles foram descobrir o motivo dessa anemia hemolítica e descobriram que faltava nesse animal a atividade de glicose 6-fosfato desidrogenase, e por isso eles descreveram esse caso na literatura. Mas o que faz essa enzima e por que ela é importante para manter a estrutura das hemácias? E também por que ela é tão comum, essa deficiência nessa enzima é tão comum na população humana? Por que uma deficiência que causa hemólise seria comum na população humana? A gente vai entender isso no final da aula, quando a gente entender o que faz glicose 6-fosfato desidrogenase e por que uma deficiência parcial dessa enzima pode ser benéfica para alguns humanos em termos evolutivos. Então vamos ver a via das pentoses. Até agora a gente viu o metabolismo de glicose formando piruvato pela via glicolítica. A gente também viu o metabolismo de glicose formando glicogênio. Hoje a gente vai ver a última via de metabolização da glicose, que é a via das pentoses. A via das pentoses tem esse nome porque muito comumente a via das pentoses produz açúcares de 5 carbonos e principalmente ribose 5-fosfato, porque ribose 5-fosfato é precursor para a síntese de ácidos nucleicos, como DNA e RNA. Então, uma função importante da via das pentoses é produzir ribose como precursor desses ácidos nucleicos. Mas a via das pentoses, na verdade, é uma via muito flexível que tem várias outras funções. A gente vai ver que ela pode ter vários produtos diferentes. Ela é diferente das vias que a gente já viu, que geralmente tinha um produto final único. A via das pentoses pode produzir coisas diferentes. Ela também pode metabolizar coisas diferentes. As vias que a gente viu de metabolismo de glicose até agora, ou metabolizavam açúcares de 6 carbonos, ou metabolizavam açúcares de 3 carbonos, depois que era quebrada a frutose 2,6-bisfosfato em 2 moléculas de 3 carbonos. A via das pentoses cuida de todos os outros açúcares. Então, qualquer açúcar que você ingerir ou tiver que produzir, que tiver um número de carbonos diferente, 7, 5, 4 carbonos, por exemplo, vai ser produzido ou vai ser metabolizado na via das pentoses. Todos os tamanhos de açúcares podem ser metabolizados na via das pentoses. Além disso, uma outra função da via das pentoses é produzir NADPH. Então, até agora, a gente viu NADH. A gente viu que NAD oxidado era reduzido a NADH, por exemplo, na via glicolítica ou no ciclo de Krebs, e que esse NADH ia para a cadeia respiratória, para a fosforilação oxidativa, onde gerava ATP a partir da energia de transferência de elétrons dele para o oxigênio. NADPH é um pouco diferente. NADPH é uma molécula ligeiramente diferente, tem um fosfato a mais, e é uma molécula que tem funções diferentes também. Ela serve principalmente como doador de elétrons para reações de síntese. Então, quando você está sintetizando proteínas ou sintetizando lipídios, o NADPH é que vai doar os elétrons necessários para a síntese. Outra função do NADPH que tem a ver com o caso clínico é que o NADPH doa elétrons para defender a gente contra radicais livres. Doa elétrons para reduzir e remover radicais livres das nossas células. Então são várias funções diferentes: gerar todos os tipos de açúcares, metabolizar todos os tipos de açúcares, gerar NADPH para síntese e gerar NADPH para defender contra radicais livres. É uma via muito flexível e eu acho que é por isso, às vezes,
que estudantes também têm um pouco mais de dificuldade com a via das pentoses, porque ela não tem um caminho único, ela pode funcionar em pedaços independentemente. Só revisando, qual que é a diferença entre NADH e NADPH? Então, isso aqui é uma molécula de NAD na forma oxidada, então NAD+. Se fosse NADP oxidado, esse grupo OH seria um fosfato. Então, a diferença entre os dois é um fosfato. Mas um fosfato tem cargas negativas, é um grupo que é reconhecido por várias enzimas, de modo que NADH e NADPH raramente participam da mesma reação. Geralmente as enzimas usam ou NAD ou NADP, não usam os dois. Tem algumas exceções que a gente vai ver em metabolismo, mas geralmente as enzimas reconhecem uma molécula ou outra. Ambas as moléculas podem ser reduzidas de forma reversível, elas recebem 2 elétrons mais um próton e viram NADH ou NADPH. NADH participa principalmente de reações de fosforilação oxidativa, onde a energia de transferência dos seus elétrons para oxigênio vão gerar ATP. Então, NADH geralmente é um carregador de elétrons quando se está fazendo degradação de moléculas e sintetizando ATP associado a isso. NADPH é funcionalmente diferente. NADPH não pode doar elétrons para a cadeia transportadora de elétrons, isso não acontece. Por outro lado, NADPH doa elétrons para processos de síntese. Então, na síntese de lipídios, a gente vai ver que NADPH é o doador de elétrons. Ele é doador de elétrons para a síntese de várias outras moléculas. Justamente porque eles são diferentes, reconhecidos por enzimas diferentes, a razão entre forma oxidada e reduzida deles também é bastante diferente nas células. Enquanto nas células predomina a forma de NAD oxidado, tem mais ou menos 1000 vezes mais NAD oxidado que reduzidos, nas células também predomina a forma reduzida de NADP. Então tem 10 vezes mais NADPH do que NADP+, dentro das células. São pools separados de coenzimas, de receptores e doadores de elétrons com funções diferentes. Bom, onde que é produzido o NADPH? É produzido na via das pentoses. Onde que é usado o NADPH? É usado principalmente em reações de biossíntese, e a gente vai ver essas reações de biossíntese quando a gente for ver metabolismo de ácidos graxos. A gente vai ver que tem um investimento de elétrons de NADPH, além de um investimento de energia a partir de ATP também, para formar essa nova molécula, essa molécula maior. Quando você está juntando carbonos para formar moléculas maiores, você também precisa fornecer elétrons. Assim como a gente já viu que quando você está degradando moléculas, quebrando carbonos, você recebe elétrons no NAD, né? Você tem uma transferência de elétrons dessas moléculas para o NAD. Além de todas essas funções que a gente viu, a via das pentoses é interessante porque ela é uma maneira alternativa de oxidar completamente uma molécula de glicose. Então, algumas aulas atrás, a gente chegou finalmente naquela equação de oxidação completa de uma molécula de glicose, em que uma molécula de glicose forma 6 moléculas de CO2, gasta oxigênio, forma água na fosforilação oxidativa, e gera aqueles 36 ou 38 ATPs teóricos que só funcionam quando a gente considera, né, 3 ATPs por NADH e 2 ATPs por FADH. Na via das pentoses também é possível oxidar completamente uma molécula de glicose, mas essa oxidação é independente da presença de oxigênio, não requer a presença de oxigênio. Essa glicose pode ser oxidada completamente doando seus elétrons para NADP, em que uma glicose vai formar 6 moléculas de CO2, 12 moléculas de NADPH e mais nada. Não é formada aquela água que vocês veem formada na fosforilação oxidativa, porque não envolve fosforilação oxidativa. Quando que isso vai acontecer? Isso vai acontecer geralmente em situações em que ATP não é tão produzido, porque aqui não tem uma produção de ATP, mas NADPH está baixo, porque a gente vai ver que NADPH é um regulador da via das pentoses. Você pode oxidar glicose completamente também para formar NADPH, que é uma fonte de elétrons para biossíntese, e a via das pentoses é uma maneira de oxidar completamente essa molécula de glicose. Vocês vão ver como que isso acontece, é meio que uma magiquinha matemática da via das pentoses, quando eu explicar o mecanismo da via das pentoses. Então, tipicamente,
a via das pentoses é dividida em 2 fases. A fase oxidativa, em que acontece essa redução do NADP para NADPH, e a fase não oxidativa, em que acontece alterações dos açúcares formados, em que um açúcar de um tamanho pode ser transformado basicamente em qualquer açúcar de qualquer tamanho, através de alterações de estrutura de açúcares. As 2 fases são da via das pentoses, mas isso não significa que elas sempre ocorram juntas. Na verdade, a via das pentoses é uma maneira que a gente estuda essas reações bioquímicas. A nossa célula não sabe disso. As 2 fases podem acontecer de maneira independente. E, na verdade, a fase não oxidativa, a gente vai ver, conversa bastante com reações da via glicolítica. Tá? Então, não existe uma separação dentro da célula dessas vias diferentes, e a via das pentoses ela se encaixa bem nas reações da via glicolítica. Justamente por isso que eu gostaria que vocês fizessem seus próprios mapas metabólicos, desenhassem essas reações e encaixassem elas umas nas outras, para vocês visualizarem essas ligações entre as vias metabólicas. Vamos começar com a fase oxidativa da via das pentoses. A fase oxidativa da via das pentoses começa com uma glicose 6-fosfato. A mesma glicose 6-fosfato formada por ação da hexoquinase que vocês viram em várias outras vias diferentes. Vocês viram na via glicolítica e viram também na formação de glicogênio. A primeira reação da via das pentoses é uma reação de óxido-redução, em que essa glicose 6-fosfato vai doar elétrons para um NADP+, formando NADPH e 6-fosfoglucanolactona, que é a forma que vai perder esses 2 elétrons. Né? Então, é a forma oxidada da glicose 6-fosfato. Quem catalisa isso é a glicose 6-fosfato desidrogenase, justamente a enzima que a gente falou que estava deficiente naquele cavalo do caso clínico. Se você não tem função adequada dessa enzima, você vai ter menos formação de NADPH, esse que é o ponto-chave da deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase. Bom, próxima reação que acontece é uma reação de hidrólise, em que é uma hidrólise intramolecular, vai ter uma quebra da estrutura cíclica da molécula, inserção de uma molécula de água e vai formar 6-fosfogluconato. Tá? 6-fosfogluconato vai agora sofrer mais uma reação de óxido-redução, mas aqui é uma reação de óxido-redução junto com uma descarboxilação, então é mais uma descarboxilação oxidativa. Tá? Você vai ter transferência de elétrons para um NADP, formando NADPH, e a liberação de uma molécula de CO2, fazendo com que a sua molécula de 6 carbonos, que era o fosfogluconato, passe a ser uma molécula de 5 carbonos, que é a ribulose 5-fosfato. Então agora a gente saiu de uma via de exoses e formou uma pentose, justamente por isso que essa via ganha esse nome de via das pentoses, embora também tenha açúcares de outros tamanhos. Agora, a ribulose 5-fosfato não é um metabólito muito comum dentro da célula. Tecnicamente, aqui é o fim da fase oxidativa da via das pentoses, mas ribulose é pouco usada dentro da célula. O que é muito usado dentro da célula? É muito usado dentro da célula ribose 5-fosfato, porque ribose 5-fosfato é um precursor para a síntese de DNA e RNA. Então, a fase oxidativa frequentemente segue para uma reação da fase não oxidativa, que é uma reação de isomerização, em que a ribulose 5-fosfato, que é uma cetose, é transformada numa aldose, que é a ribose 5-fosfato. Então, uma isomerase que vai catalisar essa transformação de cetose em aldose. E como na maioria das isomerizações, essa é uma reação reversível que pode acontecer nos 2 sentidos. O que leva ela a formar ribose, geralmente, é que ribose é consumida, diminui a concentração e desloca o equilíbrio no sentido de produzir mais ribose 5-fosfato. Então, qual que é a reação global que a gente está vendo aqui dessa fase oxidativa acrescida, dessa transformação de ribulose em ribose? A gente viu que uma molécula de glicose 6-fosfato reduziu 2 moléculas de NADP a NADPH, produziu uma molécula de CO2 e produziu uma ribose 5-fosfato, que pode ir para a produção de várias moléculas diferentes, inclusive moléculas de DNA e RNA. Mas não é só ribose que é usada dentro da célula.
existem outras pentoses que são usadas dentro da célula. Por exemplo, xilulose, é um açúcar que existe dentro da célula. A gente tem, além de isomerases que transformam cetoses em aldoses, epimerases que também fazem reações de isomerização, fazendo com que haja troca de posição de grupos OH. Então a epimerase aqui, que vai transformar a ribulose em 5-fosfato, vai tirar essa ligação OH da posição que ela está na ribulose e colocar do outro lado, formando uma molécula de xilulose 5-fosfato. São isômeros, mas são epímeros, na verdade, né? Você tem uma reação de epimerização aqui. E, novamente, reações reversíveis catalisadas por uma epimerase. A gente tem dentro das nossas células conjuntos de isomerases e epimerases capazes de transformar qualquer pentose em outra pentose. E também capazes de transformar qualquer açúcar de qualquer tamanho único de carbonos em outro açúcar com o mesmo número de carbonos, mas com posição diferente de OHs ou cetoses versus aldoses. Então a gente consegue transformar na fase não oxidativa as nossas moléculas de açúcares em outros açúcares. Tanto as isomerases quanto as epimerases vão transformar um açúcar no outro, mas sempre com o mesmo número de carbonos. Eu falei para vocês no começo da aula que a via das pentoses também transforma açúcares de um número de carbonos em açúcares de outro número de carbonos. Como que isso acontece? Isso acontece através da ação de duas enzimas que transferem carbonos de uma pentose ou de um açúcar para outro. A primeira dessas enzimas é a transcetolase. A transcetolase transfere 2 carbonos de uma cetose para uma aldose qualquer. A gente acabou de ver que na via das pentoses a gente consegue produzir xilulose e a gente consegue produzir ribose. Tá? Xilulose é uma cetose, ribose é uma aldose, ambas com 5 carbonos. A transcetolase consegue transferir 2 carbonos da xilulose para a ribulose. Xilulose que perdeu 2 carbonos é gliceraldeído 3-fosfato, é uma triose, 5 menos 2 dá 3 carbonos. Ribose que ganhou 2 carbonos é um açúcar de 7 carbonos, é uma cedoheptulose. Sempre na via das pentoses, confira se as suas reações fecham em termos de números de carbonos. Então aqui a gente tinha 5 mais 5 carbonos, que dá 10. Aqui a gente tem 3 mais 7 carbonos, que também dá 10. Então essa reação é possível. A transcetolase transferiu 2 carbonos da xilulose para a ribulose. Assim como todas as outras reações da fase não oxidativa da via das pentoses, essa reação é reversível. Então ela tanto pode produzir cedoheptulose, como pode produzir xilulose e ribose. Além da transcetolase, que transfere 2 carbonos de uma cetose para uma aldose, a gente tem uma outra enzima também reversível, que se chama transaldolase, que transfere 3 carbonos de uma cetose também para uma aldose. Então vamos começar com as 2 moléculas que a gente acabou de produzir. A gente acabou de produzir cedoheptulose e gliceraldeído 3-fosfato. A transaldolase vai pegar 3 carbonos da cedoheptulose, que é uma cetose, e transferir esses 3 carbonos para o gliceraldeído, que é uma aldose. 7 carbonos menos 3 carbonos vai formar uma molécula de 4 carbonos, vai formar uma tetrose, que é a eritrose 4-fosfato. 3 carbonos acrescidos de mais 3 carbonos vai formar um açúcar de 6 carbonos, um açúcar que a gente já conhece, que é a frutose 6-fosfato. A mesma frutose 6-fosfato que também é formada na via glicolítica, também pode ser formada na fase não oxidativa da via das pentoses, tem troca de moléculas entre as reações dessas 2 vias. O conjunto de reações em que você tem isomerases, epimerases, mudando cetoses para aldoses e mudando posições de OHs, e também transcetolases e transaldolases transferindo 2 ou 3 carbonos de uma vez, de um açúcar para o outro, você consegue formar qualquer açúcar, você consegue metabolizar qualquer açúcar. E é assim que a fase não oxidativa da via das pentoses funciona. Vamos ver um exemplo? Vamos ver um exemplo em que a gente começa com uma molécula de ribose e uma molécula de xilulose
que a gente formou no início da via das pentoses, conforme a gente viu, né? Através da fase oxidativa da via das pentoses, a partir de ribulose, a gente consegue formar ribose e xilulose 5-fosfato. A gente viu que pela ação da transcetolase, a gente consegue formar gliceraldeído 3-fosfato e C-deutulose 7-fosfato. A gente também viu que pela ação da transaldolase, a partir desses dois açúcares, a gente consegue formar frutose 6-fosfato e eritrose 4-fosfato. E frutose 6-fosfato, vocês já viram na via glicolítica, está em equilíbrio com glicose 6-fosfato. Essa eritrose 6-fosfato, a gente poderia reagir com outra xilulose 5-fosfato, formada na fase oxidativa a partir de outra molécula de glicose 6-fosfato. Se essa reação for catalisada por uma transcetolase, você vai ter transferência de 2 carbonos a partir de xilulose, tirando 2 carbonos da xilulose e colocando 2 carbonos na eritrose. Isso vai fazer uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato, porque xilulose perdeu 2 carbonos, e uma molécula de frutose 6-fosfato, porque eritrose ganhou 2 carbonos. E frutose, a gente já viu, pode estar em equilíbrio com glicose, está em equilíbrio com glicose através de reações da via glicolítica, da fosfoexose isomerase da via glicolítica. Então, na verdade, existe uma troca de moléculas entre a fase não oxidativa da via das pentoses e as reações da glicólise e da neoglicogênese. O gliceraldeído 3-fosfato também, se tiver 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, pode ser transformada em frutose 6-fosfato através de reações que a gente viu na via glicolítica e na neoglicogênese. Então, existem várias conversas entre a fase não oxidativa da via das pentoses e a neoglicogênese e a via glicolítica. Vamos pegar essas reações que estão aqui agora e vamos olhar só para o número de carbonos delas. Então, a gente começou com 2 pentoses, transformou numa C-deutulose, né, com 7 carbonos, e numa triose com 3 carbonos. Também formou a partir delas uma molécula de 6 carbonos, uma molécula de 4 carbonos. Aí a gente pegou mais uma molécula de 5 carbonos, combinou com essa de 4 carbonos e gerou uma molécula de 6 carbonos e uma molécula de 3 carbonos. Então, todas essas reações a gente acabou de ver que são possíveis. Vamos agora pegar esse esqueminha de reações só com os números de carbonos e dobrar ele aqui embaixo. Então, agora a gente tem exatamente a imagem espelho das mesmas reações que a gente já decidiu que eram possíveis. Além disso, a gente sabe que 2 moléculas de 3 carbonos podem se combinar e formar uma molécula de 6 carbonos na neoglicogênese, reformar frutose e glicose 6-fosfato. Aqui a gente tem um esquema geral de reações que podem acontecer transformando pentoses com 5 carbonos em hexoses com 6 carbonos. Então a gente começou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pentoses com 5 carbonos, um total de 30 carbonos. E a gente terminou com 1, 2, 3, 4, 5 hexoses com 6 carbonos, num total também de 30 carbonos. Olha que coisa fantástica, a gente transformou moléculas em outras moléculas, transformou 6 moléculas de 5 carbonos em 5 moléculas de 6 carbonos, através da fase não oxidativa da via das pentoses. Além disso, a gente sabe que pentoses são formadas na fase oxidativa da via das pentoses a partir de glicose 6-fosfato. A gente viu que uma molécula de glicose 6-fosfato na fase oxidativa reduz 2 moléculas de NADP+, a NADPH, e forma uma molécula de CO2 e uma molécula de ribose 5-fosfato, ou seja, uma pentose. A gente consegue produzir pentoses a partir de hexoses na fase oxidativa da via das pentoses. Em vez de começar só com uma molécula de glicose, vamos começar com 6 moléculas de glicose. Se a gente começa com 6 moléculas de glicose, a gente reduz 12 NADPs a NADPH, produz 6 moléculas de CO2 e produz 6 riboses 5-fosfato. Essas 6 riboses 5-fosfato podem entrar na fase não oxidativa da via das pentoses e regenerar 5 glicoses 6-fosfato.
Então a gente consegue regenerar 5 glicose 6-fosfato das 6 glicose 6-fosfato que entraram na fase oxidativa. Isso significa que eu posso cortar essas 6 ribose 5-fosfatos e 5 das 6 glicose 6-fosfato, gerando uma equação final em que glicose, ou glicose 6-fosfato, que seria mais correto, reduz 12 NADP+, produzindo NADPH, produzindo 6 moléculas de CO2 e mais nada. É assim que a via das pentoses consegue oxidar completamente uma molécula de glicose sem gerar ATP, mas gerando um monte de NADPH, que é uma fonte de elétrons para biossíntese, também uma fonte de elétrons para remover radicais livres, como a gente vai ver a seguir. Então, é uma espécie de magiquinha que a gente faz com as transformações, mas na verdade é um processo que acontece bastante dentro das nossas células. Se as nossas células não estiverem usando nenhum desses açúcares, existe uma transformação de volta em glicose, porque a glicose está sendo consumida, né? Então todas essas reações estão em equilíbrio, elas são deslocadas no sentido de formar glicose de novo. E é assim que a fase não oxidativa da via das pentoses consegue regenerar a glicose e oxidar completamente glicose a CO2, sem formação de água, mas com formação de NADPH. Bom, vimos a via das pentoses, um pouquinho de mecanismo mais complexo, porque ela é mais flexível, ela pode acontecer de várias maneiras diferentes, mas para compensar, a regulação da via das pentoses não poderia ser mais simples, tá? A via das pentoses é muito pouco sensível à regulação hormonal, então a gente nem vai ver regulação hormonal aqui. Ela tem uma regulação alostérica bastante importante por uma única molécula. NADPH é um grande inibidor de glicose 6-fosfato desidrogenase. Então, uma retroalimentação negativa clássica, em que o produto da própria via, o NADPH, regula a enzima-chave, a primeira enzima, o passo de compromisso da via das pentoses, que é a glicose 6-fosfato desidrogenase. Acumulou NADPH, a via das pentoses, a fase oxidativa da via das pentoses é inibida porque NADPH é um inibidor alostérico da glicose 6-fosfato desidrogenase. Tá? Isso na fase oxidativa, em que a gente tem reações como da glicose 6-fosfato desidrogenase, que são direcionadas e reguladas. Já a fase não oxidativa da via das pentoses, todas as reações são reversíveis e elas não são reguladas alostericamente. Na verdade, a fase não oxidativa da via das pentoses é fortemente regulada por equilíbrio dinâmico dessas reações, por deslocamento de equilíbrio. Então, se você tem consumo de algum açúcar ou se você tem muita produção de algum açúcar, isso vai estimular as reações a consumir aquilo que foi produzido ou a produzir aquilo que foi consumido, sempre dentro de deslocamento de equilíbrio. Tá? O que pode deslocar esse equilíbrio? Consumo de açúcares específicos, como ribose 5-fosfato, outros açúcares que podem ser consumidos, ou também consumo de NADPH. Porque se você tem baixo NADPH, a fase oxidativa da via das pentoses vai estar estimulada, vai produzir muita pentose, vai produzir muita ribulose 5-fosfato, e essa produção de ribulose vai deslocar todas as reações da fase não oxidativa da via das pentoses, no sentido de consumir essa ribulose que está sendo produzida em maior quantidade. Tá? Outra coisa que pode regular a fase não oxidativa é a via glicolítica, porque os intermediários em comum da via glicolítica com a via das pentoses vão determinar o deslocamento de reações da fase não oxidativa. E aqui, de novo, se vocês montarem seus mapas metabólicos, eu acho que vocês enxergam melhor essa ligação dessas moléculas que têm em comum entre as duas vias. Bom, eu falei para vocês que NADPH é muito importante para a biossíntese de moléculas. Nós não vamos ver essa biossíntese hoje. Na verdade, a gente vai ver essa biossíntese mais quando a gente for ver metabolismo de lipídios, síntese de lipídios em mais detalhes, que a gente vai usar esse NADPH para a biossíntese. Mas a gente vai ver hoje a função do NADPH na remoção de radicais livres. O que são radicais livres? Radicais livres, por definição, são átomos ou moléculas que têm elétrons desemparelhados. Então, normalmente, elétrons estão em diferentes níveis energéticos, em átomos e moléculas, aos pares. Radicais livres não têm o par, então eles estão desemparelhados.
Isso tipicamente faz a molécula ser mais reativa. Por isso que radicais livres têm essa fama de maus, né? Porque eles podem reagir com muita coisa diferente, realmente oxidar muita coisa diferente e estragar várias moléculas diferentes. Mas a verdade é que radicais livres são muito diferentes entre si, abriga moléculas muito distintas, então existem radicais livres que são mauzinhos, sim, mas também existem vários radicais livres que são importantes para a sinalização dentro da célula. E, acima de tudo, são moléculas muito naturais. As nossas células evoluíram para poder lidar com elas, porque a gente se desenvolveu, evoluiu num mundo em que radicais livres existem. Inclusive, um birradical livre que existe em muita quantidade nas nossas vidas, que é o oxigênio. O oxigênio molecular que a gente respira é tecnicamente um radical livre. A gente fala em radicais livres e a gente também fala em espécies reativas ou espécies oxidantes, que seriam moléculas que não necessariamente tenham elétrons desemparelhados, então não necessariamente são radicais livres, mas que também são oxidantes, assim como radicais livres tendem a ser, como o peróxido de hidrogênio, por exemplo. O peróxido de hidrogênio não é um radical livre, mas é uma molécula reativa, uma espécie reativa de oxigênio. Quando que esses radicais livres são formados? Eles são formados normalmente durante o nosso metabolismo. Então, na cadeia respiratória mitocondrial, por exemplo, de vez em quando acontece um erro de produção, em que, em vez de reduzir água com oxigênio com 4 elétrons e produzir água, esse oxigênio é reduzido com um elétron só e forma radical ânion superóxido, que é um oxigênio que recebeu um elétron a mais e é uma espécie reativa, na verdade é um radical livre. Além disso, a gente pode produzir espécies reativas no metabolismo de lipídios em peroxissomos, a gente não vai ver isso em detalhes, mas a gente produz peróxido de hidrogênio dentro de nós, dentro dos nossos peroxissomos, constantemente. A gente também produz esse tipo de espécies propositadamente em respostas inflamatórias, por exemplo, para defender a gente contra patógenos, a gente produz radicais livres como o radical superóxido. E a gente também produz radicais livres quando a gente está metabolizando drogas. Metabolização de moléculas raras na natureza, a gente metaboliza de uma maneira a destruir essas moléculas, muito frequentemente envolvendo a produção de radicais livres. Então, vários processos diferentes envolvem radicais livres dentro das nossas células e é normal isso. Por que as nossas células já evoluíram com a presença de radicais livres e por que essas moléculas podem ser reativas? A gente tem sistemas bastante eficientes para remover essas moléculas reativas e prevenir danos associados a elas. Vamos ver um sistema de remoção de radicais livres que é importante para essa aula porque ele depende de NAD e pH. Então, um radical livre que a gente produz bastante dentro da célula é o radical ânion superóxido, que é produzido a partir de oxigênio que recebe um elétron a mais. Isso pode acontecer tanto por um erro de produção durante fosforilação oxidativa, durante a respiração mitocondrial, como por metabolismo de drogas, por vários outros mecanismos, a gente produz esse radical superóxido. O radical superóxido é metabolizado rapidamente dentro da célula por uma enzima chamada superóxido dismutase, produzindo peróxido de hidrogênio, que não é um radical livre, mas é uma espécie reativa, é até bastante mais estável do que o radical superóxido. O superóxido dismutase é bastante abundante dentro das células e remove esse radical livre que é o radical superóxido. Peróxido de hidrogênio, embora seja razoavelmente estável, você pode ter peróxido de hidrogênio dentro do seu armário por vários meses e ele está lá, ele ainda é peróxido de hidrogênio, ele só se degrada e causa oxidação, dos seus pelos ou cabelos, se você colocar ele num material biológico que catalisa isso, ou se você colocar ele no sol, por exemplo, que catalisa essa quebra dessa molécula. Porém, se peróxido de hidrogênio encontrar ferro livre, por exemplo, ele pode gerar um radical extremamente oxidante, um radical extremamente mau, porque ele destrói moléculas, que chama radical hidroxil. Esse radical é muito perigoso, porque ele realmente destrói a primeira molécula que aparecer pela frente, é um radical bastante reativo. Por isso as nossas células desenvolveram mecanismos para remover esse peróxido de hidrogênio. E um dos mecanismos principais é através de tiol peroxidases, como a glutationa peroxidase. O que a glutationa peroxidase faz? Ela pega a glutationa, que tem grupo SH reduzido, então pega 2 moléculas de glutationa reduzida,
glutationa é um derivado de peptídeos, tá? Então tem uma estrutura peptídica com um grupo tiol, um grupo SH. Duas moléculas de glutationa reduzidas domam elétrons para reação enzimática, formando glutationa oxidada, em que esses dois GSHs se ligam agora e fazem uma ponte de sulfeto, então você tem glutationa oxidada. Esses elétrons são usados para reduzir o peróxido de hidrogênio, formando moléculas de água. Agora, você tem a remoção do peróxido de hidrogênio, mas você está com glutationa oxidada, você precisa reduzir essa glutationa. E é aqui que entra a importância do NADPH. O NADPH é a fonte de elétrons que reduz essa glutationa oxidada para glutationa reduzida de novo. E essa glutationa reduzida de novo pode voltar a remover peróxido de hidrogênio. De onde que vem esse NADPH reduzido? Vem, por exemplo, da via das pentoses, vem da glicose 6-fosfato desidrogenase. Então, a atividade da via das pentoses é importante para manter níveis de NADPH, que mantém níveis de glutationa reduzidas, que permitem a remoção de peróxido de hidrogênio. Se você tem menos atividade de glicose 6-fosfato desidrogenase, você vai ter mais peróxido de hidrogênio dentro das suas células, porque você não consegue remover esse peróxido de maneira tão eficaz. E isso pode gerar lesão da célula, dependendo da situação e dependendo da deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase. Especificamente, pode gerar lesão se você aumenta a produção de radicais livres. E várias das situações que aumentam a produção de radicais livres são situações que aumentam a produção de radicais livres dentro das hemácias por causa de drogas. Então, existem drogas como sulfas, como antibióticos e drogas antimaláricas, que aumentam a produção de radicais livres dentro das hemácias. E se você não tem um bom sistema antioxidante, você pode ter muito peróxido de hidrogênio, destruir a membrana das hemácias e perder a estrutura dessas hemácias, ter muita hemólise, que é exatamente o que estava acontecendo com aquele cavalo. Tá? Na verdade, deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase é uma doença extremamente comum na população humana e a gente calcula que tem muitos humanos que têm essa deficiência, mas não sabem que tem, de tão comum que ela é, e também porque ela pode ser uma deficiência parcial, que pode ser desde grave até bastante leve. Tá? Então, é uma diminuição da atividade da glicose 6-fosfato desidrogenase de eritrócitos, que leva a uma fragilidade do eritrócito a situações de estresse oxidativo, a situações de aumento da presença de oxidantes. São muitas situações diferentes, são mais de 400 mutações conhecidas em humanos, levando a essa diminuição de atividade. Então, é muito diferente de uma pessoa para outra quanto de deficiência da atividade essa pessoa tem. O que essas pessoas têm em comum? Elas vão ter degradação das hemácias quando você desencadeia mais produção de oxidantes dentro delas. Isso pode ser por certos alimentos, Então, por exemplo, favas conhecidamente aumentam a produção de oxidante dentro de hemácias. Dizem que Aristóteles não comia favas, ele era da região do Mediterrâneo, onde é muito comum essa deficiência. Então é possível que ele não comia favas porque tinha deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase e se sentia mal por causa dessa hemólise quando comia esse alimento. Talvez seja lenda também, é difícil saber, porque já faz bastante tempo, é mal documentada essa história. Essa anemia hemolítica também pode ser desencadeada por certos medicamentos que aumentam a produção de radicais livres dentro da hemácia. Um exemplo clássico são antimaláricos. O parasita da malária cresce dentro da hemácia, então uma maneira de você diminuir o crescimento dele é dar uma droga que aumenta a quantidade de oxidantes dentro da hemácia. Então esses antimaláricos aumentam a quantidade de oxidantes dentro da hemácia. Isso gera anemia hemolítica se você não tiver glicose 6-fosfato desidrogenase suficiente. Por isso, antes de dar um antimalárico para qualquer pessoa no mundo normal, você tem que testar se essa pessoa tem deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, porque se ela tem, ela precisa tomar uma dose muito menor. Sulfas também, o grupo de antibióticos, também podem gerar anemia hemolítica em pessoas com essa deficiência. Também é uma causa de icterícia do recém-nascido, Então, se o recém-nascido tem muito daquele amarelão do recém-nascido, isso pode ser por anemia hemolítica por causa de deficiência dessa enzima, e ela é frequentemente investigada em crianças que têm bastante icterícia ao nascer.
Essa doença afeta 6 a 25% da população mundial, dependendo da região que eles são originários. Ela é muito frequente em pessoas originárias da região do Mediterrâneo, tanto da África mediterrânea quanto da Europa mediterrânea. Por quê? Porque uma deficiência parcial de glicose 6-fosfato desidrogenase gera resistência contra a malária. É como eu falei, o parasita da malária, o plasmódio, ele cresce dentro do eritrócito. Se você tem um eritrócito que tem mais radicais livres dentro, isso é um ambiente inóspito para o parasita da malária. Então, é uma maneira em que uma mutação gera uma proteção parcial contra uma doença. E por isso foi selecionado positivamente nos povos dessa região. São regiões onde tinha bastante malária historicamente, porque tem muito mosquito transmitindo a malária. Como muita da população brasileira descende da população do sul da Europa, principalmente, né, e também da população africana da região do Mediterrâneo, é muito comum essa deficiência no Brasil. Na verdade, a gente calcula que a gente esteja próximo de 20% da população brasileira com algum grau de deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase. A maioria dessas pessoas nem sabe que tem a deficiência porque nunca chegou numa situação em que testou tanto o sistema antioxidante dos seus eritrócitos e vão ter uma vida normal. Na verdade, não vai afetar em nada a vida deles. Só em casos graves de deficiência, como daquele cavalo, que você tem realmente sintomas mesmo na ausência de um estímulo que causa estresse oxidativo dentro das hemácias. Então é isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu acho que ficou bem clara a importância de fazer seus mapas metabólicos, então de novo estimulo vocês a fazê-los. Façam também os exercícios e a gente se vê na sessão de dúvidas. Tchau!